Não se esqueçam da promoção na nossa livraria que começou ontem. Aproveita aqui o endereço, o link está na descrição do vídeo. Aproveita livros fantásticos, aqueles livros que a gente tem sempre divulgado aqui. Estão em promoção de 50%, 55% de desconto. Então corre lá, ok? Mas vamos ao que interessa, vamos tratar sobre o documento final do Sínodo da Amazônia, que por fim saiu. No final do Sínodo foi feito um documento, votado, aprovado, e o documento foi enviado já ao Papa. O Papa então vai escrever uma exortação apostólica pós-sinodal sobre o assunto do Sínodo, né, a evangelização na Amazônia, enfim, umas outras coisas que contém o documento final. E eu li o documento final todo, li por 2 vezes, li com calma, grifei, separei alguns trechos. De fato, é um documento que não nos surpreende quando a gente olha para o instrumento de trabalho. Quando surgiu o instrumento de trabalho, ficou todo mundo louco, né? Meu Deus do céu, que absurdo, quanta coisa maluca. Meu Deus do céu, como é que isso entra no documento de trabalho? Aí outros começaram a justificar. Não, isso não quer dizer nada. Isso é só um instrumento de trabalho. Isso, eles escutam todo mundo, então tudo entra ali. Então não quer dizer nada, isso ainda vai ser discutido. O sínodo não é um instrumento de trabalho. E eu falei isso aqui várias vezes, né? O instrumento de trabalho não é sínodo. Vai acontecer o sínodo. Vamos esperar, né? E qual foi a nossa surpresa, entre aspas, né? Bom, mas foi sim surpresa, porque a gente não esperava que saísse esse documento desse jeito, né? A gente achava que muitas coisas que continham no instrumento de trabalho iam ser não só não aceitas, mas também rebatidas, né? E não foi isso que aconteceu, tá? Eu grifei vários pontos do documento final. Tudo bem que não é ainda o documento final, né? O final mesmo, definitivo, vai ser o documento escrito pelo Papa Francisco, né? Como uma exortação apostólica pós-sinodal. Eu separei aqui alguns parágrafos que eu julguei mais pertinente tratar aqui. Por exemplo, o 95. É urgente que a Igreja Amazônica promova e confira ministérios para homens e mulheres de maneira equitativa. É a Igreja dos homens e mulheres batizados que devem consolidar e promover a ministerialidade e, acima de tudo, a consciência da dignidade batismal. Estão pedindo equitativa, de maneira equitativa, os ministérios para homens e para mulheres. 96. Além disso, o bispo pode confiar por um período específico de tempo, na ausência de padres nas comunidades, o exercício pastoral para uma pessoa não investida do caráter sacerdotal, que é membro da comunidade. O personalismo deve ser evitado e, portanto, será uma carga rotativa. O bispo pode constituir esse ministério em nome da comunidade cristã, com mandato oficial por meio de um ato ritual, para que a pessoa responsável pela comunidade também seja reconhecida nos níveis civil e local. Carece de explicação melhor isso aqui. O que quer dizer isso aqui? Né? Aí a gente vai entender mais para frente. 101. A sabedoria dos povos ancestrais afirma que a Mãe Terra tem um rosto feminino. Né? E continua. É necessário que ela, a mulher, assuma mais fortemente sua liderança na igreja. Gente, a gente está nesse caos aí da mulher se ausentando da família, se ausentando da casa, deixando a maternidade cada vez mais. E o documento final pedindo para que a mulher saia mesmo, né? Vamos liderar a igreja, né? 102. Dada a realidade sofrida pelas mulheres vítimas de violências físicas, morais, religiosas, inclusive o feminicídio, aí cito o feminicídio, tá? Reconhecemos a ministerialidade que Jesus reservou para as mulheres. O que é isso aqui? Ministerialidade que Jesus reservou para as mulheres. É necessário promover a formação das mulheres nos estudos de teologia bíblica, teologia sistemática, direito canônico, valorizando sua presença nas organizações e lideranças dentro e fora do ambiente eclesial.
Qual que é o problema disso? Da mulher saber teologia, saber teologia sistemática, teologia bíblica, direito canônico? Nenhum. Por que eles falam isso aqui? Então, no no parágrafo 103, vai dizer, né, por que eles querem que a mulher saiba teologia. Nas múltiplas consultas realizadas no espaço amazônico, o papel fundamental das religiosas e das mulheres leigas na Igreja da Amazônia e em suas comunidades foi reconhecido e enfatizado, dados os múltiplos serviços que prestam. Ok? Tudo bem. Em grande número dessas consultas, o diaconato permanente foi solicitado para as mulheres. Está entendendo? Por esse motivo, o assunto também esteve muito presente no sínodo. Então tá aí. Ordenação sacerdotal de mulheres, eles não podem pedir, porque João Paulo II já decretou que não pode, definitivamente, está encerrado esse assunto. E o Papa, houve dúvidas de toda forma. O Papa Bento XVI ratificou, não pode ordenar mulheres como sacerdotes. Então eles pedem o diaconato permanente para as mulheres. E no 111, o que vai pedir para os homens casados? Claro, o sacerdócio. Está aqui. Propomos estabelecer critérios e disposições por parte da Igreja, a autoridade competente no âmbito da Lumen Gentium 26, para ordenar padres e homens adequados e reconhecidos da comunidade, que tenham um diaconato permanente, frutífero e recebam treinamento adequado para o presbiterato, podendo ter uma família legalmente constituída e estável para sustentar a vida da comunidade cristã através da pregação da palavra e da celebração dos sacramentos nas áreas mais remotas da região amazônica. Neste sentido, alguns defenderam uma abordagem universal ao problema. Não é só local, uma abordagem universal a esse problema da falta de padres. Então, o que eles estão pedindo para as mulheres? Ordenação ordenação diaconal. E para os homens, diáconos casados, homens casados, a ordenação presbiteral, para celebrar os sacramentos, ou seja, padres casados. Tá? Teremos padres casados, essa é a dúvida, é a questão. Teremos sim ou não? Tá? Qual vai ser a posição do Papa no documento pós-sinodal? E assim vai. E também pedem que a liturgia seja adaptada aos rituais dos índios, né? No número 116. Devemos dar uma resposta verdadeiramente católica ao pedido das comunidades amazônicas para adaptar a liturgia, valorizando a visão do mundo, tradições, símbolos e ritos originais que incluem dimensões transcendentais, comunitárias e ecológicas. Então, sugerindo também que seja uma liturgia própria e contendo rituais, que contenha a identidade do índio, enfim. Isso é muito perigoso porque a gente sabe que muitos desses rituais dos índios, rituais pagãos, e que envolvem evocação de espíritos, invocação de demônios. A gente sabe disso. Então, muito bem, o Dom Ascona, que é o bispo da prelazia da Ilha de Marajó, ele frisou muito bem essa questão numa homilia que ele fez. Hoje é 28, ele fez a homilia ontem. Então, eu vou colocar depois também a homilia aqui no meu canal para você acompanhar. Dom Ascona tem denunciado isso também, e outros cardeais têm se pronunciado, criticado lá desde o instrumento de trabalho, mas também, com certeza, esse documento final aqui do sínodo. O que nos resta então fazer? Rezar, esperar o documento final, embora a gente fique pressupondo, né? Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser permitido isso, vai ser permitido aquilo. Bom, a gente não sabe. O que a gente sabe foi do resultado do sínodo, que foi muito ruim mesmo. O sínodo em si foi mesmo um absurdo, tá? Pelas coisas que tiveram ali dentro, envolvendo o ritual lá da Pachamama, as palestras envolvendo também ali o convite de petistas, abortistas, para falarem não dentro do sínodo, mas nos eventos paralelos.
né? E os petistas mesmo disseram não. Eles nos convidaram para estar lá. Inclusive Jandira Fegali, que é uma combatente ferrenha da moral católica, do cristianismo, da fé, da vida, é a favor do aborto, tem lutado, militado a favor do aborto o tempo todo, e ela esteve lá, segundo ela, a convite dos organizadores da Repam. Enfim, o que nos resta então observar a realidade. Eu sei que muita gente fica falando o seguinte: eu estou com a igreja. Mas sobre tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu também estou com a igreja. Você acha que a igreja começou ontem? Né? Tem um livro aqui para vocês que se chama Catecismo da Igreja Católica. Esse livrinho aqui, ó. Tá? Esse livrinho aqui, né, já foi declarado uma referência para nós, escrito sob o pontificado de São João Paulo II, né, tendo como um grande colaborador também o próprio Papa Bento XVI. Então, aqui vai falar muito claro sobre a doutrina católica. A gente sabe também que não é praxis assim no Ocidente a questão dos padres casados, como é, por exemplo, no Oriente. Mas também a gente sabe que não é uma regra definitiva. Não, a igreja terá que ter padres casados, isso é uma questão de dogma já definida, pronto, acabou. A gente sabe que não. Porém, gente, a gente sabe da confusão também, a falta do celibato na igreja oriental, né? E a gente sabe como é rico para nós aqui, como nós da cultura ocidental já assimilamos isso, já respeitamos e já aprendemos a amar esse processo, esse celibato, essa forma de ser, ao exemplo de Cristo. Então a igreja tem os olhos voltados para o celibato sacerdotal de uma forma muito positiva, muito carinhosa. Ela é propagada, ela é defendida o tempo inteiro, e os próprios padres também a defendem. Uma vez foi feita uma pesquisa entre os sacerdotes sobre a questão do celibato. A ampla maioria dos padres disseram que não queriam, né, que fosse abolido o celibato. Então, a gente fica também com a igreja em todos esses sentidos. Estamos contra o Papa? Não, jamais. Nós amamos o Papa Francisco, ele é o nosso pai espiritual, ele é o pai da igreja, ele é o Papa da igreja, né? Alguns falam assim, não, mas ele não é o Papa é o Papa Francisco. Para com essa bobagem. O Papa Francisco também um Papa emérito, né? Ele tem ali, eu acredito que ele tem assim essa autoridade também papal, mas Papa Francisco, sim, foi eleito mediante um processo e ele é o Papa da igreja, ponto final, né? Vocês não amam o Papa Francisco, né? Por que vocês estão falando isso? Porque vocês estão contra o Papa Francisco? Não estamos contra o Papa Francisco. Nós estamos fazendo críticas pertinentes ao sínodo, isso sim. Agora, quanto à decisão do Papa Francisco, né, vai acontecer ainda, né? Está nas mãos dele esse documento, e ele vai emitir um parecer num documento, uma exortação apostólica, pós-sinodal, né? Agora, se o Papa escrever uma coisa que seja confusa, por exemplo, qual que é o nosso papel? Vamos continuar amando o Papa? Obviamente, mas se for algo que não é matéria de fé e moral, que seja passiva de observações e críticas, nós também podemos criticar e observar e falar, olha, de fato, não é assim na história da igreja, não aconteceu assim, isso vai na contramão de alguns pronunciamentos também de papas tal, né? Pode acontecer, como aconteceu no Amoris Laetitia, né? na encíclica Amoris Laetitia, né? Que ali fica uma questão confusa a respeito da administração do sacramento para as pessoas recasadas. Não ficou claro, ali ficou duvidoso. Então, uma vez que tem dúvida, abre-se as perguntas e as observações, né? Alguns interpretando ali Amoris Laetitia falaram, olha, de fato está muito estranho. Isso aqui está dando a entender que, de repente, dependendo do bispo, do padre,
a pessoa em segunda união poderia até se aproximar da comunhão. Outros falam, não quis dizer isso. Tá? Quando isso acontece, é óbvio que a gente pode fazer as observações pertinentes. Não, eu acho que se essa interpretação é correta, foi isso que o Papa quis dizer, que pode dar comunhão para pessoas que estão em pecado de adultério, eu vou discordar, porque aí você vai estar contra o Papa. Não, eu estou a favor da doutrina católica, né? Já o magistério milenar da igreja, que é muito claro. Não é questão de ser... Porque tudo que um Papa diz passivo. Tudo não. Aquilo que o Papa se pronuncia ex cátedra, né? Como Pedro, no relativo à moral e à fé, não, ok, isso aí não tem o que discutir. Tá? Os dogmas, por exemplo, né? Não tem o que falar. Agora, aqui, não é tudo que um Papa fala que assim, não tem erro, né? De fato é uma verdade absoluta? Não, óbvio que não. Na encíclica Laudato Si mesmo fala sobre aquecimento global, né? E de fato não é isso que os dados estão mostrando. Mas, então o Papa errou, meu Deus do céu, então quebrou-se a hegemonia da infabilidade papal? Óbvio que não, porque ele tratou de um assunto que não era sobre fé e moral, que não era como ex-cátedra, ele não se posicionou como, estou aqui como ex-cátedra, não é um dogma, nem nada disso, né? Então, vamos entender muito bem que é possível sim fazermos observações e críticas, não tem problema nenhum, isso não é ser contra a igreja, ao contrário, isso é liberdade dos filhos de Deus. E nossa obrigação em certo sentido, em alguns aspectos, quando a coisa é muito clara, peraí, isso aqui está muito claro na doutrina católica que não é assim, o magistério está mostrando que não é assim, a palavra de Deus está mostrando que não é. Então eu só posso concluir que de fato há um erro ali, né? Enfim, vamos esperar então. Esse vídeo ficou comprido demais, hein? Mas assim, vamos esperar o resultado final lá na exortação apostólica. Enquanto isso, vamos caminhando. Vou depois colocar a pregação do Dom Asconar aqui a respeito de alguns absurdos que aconteceu dentro do sínodo. Tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.